Olá, eu sou André Cardoso, sou biólogo, professor e hoje vamos conversar sobre algo que está presente em absolutamente todos os organismos vivos, as células. Mas antes, pensa comigo, como um medicamento ele age no nosso corpo? Como uma vacina ela é desenvolvida? Ou então, por que certos alimentos fazem bem ou mal à nossa saúde? Todas essas respostas, elas estão no mesmo lugar, na biologia celular. A biologia celular, ela é um campo da ciência que estuda a célula sobre todos os seus aspectos: estrutura, função, comportamento e como estas células interagem com outras células e com o ambiente. Mas, mais do que nomes e organelas, a biologia celular, ela nos ajuda a compreender o funcionamento da vida na sua base. Por exemplo, quando falamos de câncer, estamos falando de células que perderam o controle do seu próprio ciclo de vida. Quando falamos de infecções virais, como a Covid-19, estamos falando de vírus que sequestram a maquinaria celular e o utilizam para se replicar. E quando estamos a falar do tratamento com células-tronco, tudo depende do conhecimento da estrutura e da diferenciação celular. Além disso, você já se perguntou o que faz uma bactéria ser tão diferente de outra célula do seu corpo? Ou por que certos organismos são tão simples, enquanto outros são incrivelmente complexos? A resposta está na forma como as células são organizadas. É bem verdade que a célula ela é a unidade estrutural e funcional da vida. Portanto, todos os seres vivos, sem exceção, são formados por células, mas nem todas essas células são iguais. De forma geral, as células elas podem ser divididas em dois tipos: células procarióticas, ou seja, células simples, sem compartimentalização interna, e as células eucarióticas, células complexas com núcleo interno e organelas membranosas. Essa divisão ela é fundamental para compreendermos a diferenciação e a evolução dos organismos. Dentre os exemplos de células procarióticas, nós temos as bactérias, as arqueias. De fato, essas células, por não apresentarem um núcleo, ela tem o seu material genético disperso no citoplasma, em uma região conhecida como nucleóide. Além disso, as células procarióticas, elas apresentam, na sua composição, a membrana celular, a parede celular, geralmente composta por peptidoglicano, ribossomos menores, mas livres nesse conteúdo citoplasmático. Algumas espécies apresentam a presença de flagelos e algumas espécies patogênicas a presença de cápsula. Essas características estruturais vão ser muito presentes nas células procarióticas e elas também têm um papel muito importante, tanto ecológico como também a nível de saúde, desde a fixação de nitrogênio no solo, desde do preparo e desenvolvimento de antibióticos, assim também para a compreensão de inflamações, processos danosos causados por bactérias. Por sua vez, as células eucarióticas, que são encontradas em protozoários, fungos, células vegetais, animais, inclusive em nós, seres humanos. Elas possuem um núcleo delimitado pela membrana, ou seja, a central de comando, onde a gente tem a presença do DNA, material genético, e também um sistema complexo de organelas, como por exemplo as mitocôndrias, que são importantes na produção de energia, ditas usinas nucleares nas células. Temos também o retículo endoplasmático, que é importante no transporte, na produção e transporte de lipídios e proteínas.
Temos o complexo Golgiense, importante em empacotar e transportar substâncias. Temos também os lisossomos, que atuam como recicladores, degradando resíduos. Temos também a presença do citoesqueleto, que dá forma e movimento à célula. E em células vegetais nós temos os cloroplastos, que realizam a fotossíntese. Então, essa compartimentalização interna, ela permite uma eficiência e um melhor controle das funções celulares, característica importante no desenvolvimento e, consequentemente, na evolução de muitas dessas espécies. Entender essa diferença é muito mais do que saber nomes. É compreender o que diferencia o uso de um antibiótico, que age na parede celular de uma bactéria, de um tratamento em nossas mitocôndrias. Na pesquisa, na biotecnologia e na saúde, compreender a estrutura celular permite interpretar exames, compreender mecanismos de doenças e desenvolver novos fármacos. Seja qual for a sua área de atuação, dominar a biologia celular é construir uma base sólida para toda a sua formação em ciências da vida. Portanto, entender a biologia celular não é só decorar as partes de uma célula, é compreender o funcionamento da vida. Seja você um futuro médico, enfermeiro, biomédico, nutricionista, educador físico ou farmacêutico. Esses mecanismos são a base para desenvolver o raciocínio clínico. A biologia celular, ela é uma lente que permite ver a vida em alta definição. E como professor tutor, é o meu papel transformar a base em algo vivo, conectado à prática e acessível a todos os nossos alunos.